pastor da Igreja Batista Vale de Bênção. Eu esqueci o nome do pastor. Alfredo. Pastor Alfredo, seja bem-vindo, tá, meu querido? Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando grandemente, para a glória de Deus. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 14, depois do 21 ao 23. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O nosso estudo hoje, ele vai falar sobre salvação, falar sobre a conduta do homem, os caminhos que o homem leva, caminhos extremos, caminho totalmente contrário um ao outro, e esses caminhos, eles levam a um destino eterno, aos dois destinos eternos que Deus separou, preparou para o homem. E vai falar também quem vai entrar, quem não vai entrar, quem vai entrar, por que vai entrar, quem não vai entrar, por que não vai entrar. É isso que o nosso estudo essa noite vai falar sobre a questão da salvação. Observe que Jesus, ele está trazendo uma mensagem ali a uma multidão de pessoas, e ele já falou muito sobre a questão ética, a questão moral, a questão da conduta do cristão, né? Claro que a mensagem ali não era para cristão, porque os cristãos nem existiam ainda naquele momento, né? Mas obviamente que muitas coisas do Sermão do Monte se aplicam exatamente à igreja. E Jesus falava sobre muitas questões terrenas, como lidar com determinadas situações, como lidar com determinadas pessoas, o que fazer com o inimigo, o que fazer com quem nos persegue, como jejuar na questão religiosa, como apresentar as ofertas, como orar, enfim. Então ele vem falando de muitas coisas na questão moral, ética, religiosa, e aqui ele entra em algo mais profundo. Ele vai falar agora sobre a salvação. Só que, sem precisar abrir, mas só citando, lá em Lucas capítulo 13, ali a partir do verso 22, tem uma mensagem semelhante, um texto sinótico que narra o mesmo evento, a mesma situação. E quando nós olhamos em Mateus, vemos Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, passou os caminhos que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Nós podemos observar em Lucas que Jesus estava respondendo a uma pergunta. Quando um judeu chegou para Jesus e perguntou: Senhor, são muitos os que se salvam? São muitos aqueles que vão se salvar? São muitos aqueles que vão herdar a vida eterna? São muitos aqueles que vão entrar no reino dos céus? Então primeiro nós observamos ali que no meio daquela multidão, apesar de ter muita gente ali interessada no pão que Jesus multiplicar, interessada nos milagres que Jesus ia fazer, mas tinha também pessoas no meio daquela multidão, irmão, com um coração que anelava pelas coisas eternas, pelas coisas celestiais. Porque a Bíblia diz, irmão, que a boca fala que o coração está cheio. O nosso coração, ele exprime exatamente as intenções dos corações. Você quer conhecer o homem? Deixa ele falar, escute ele falar. Inevitavelmente no convívio, no dia a dia, você vai ouvindo as pessoas e você vai conhecendo as pessoas. Algum filósofo disse que as pessoas mais perigosas, sabe quem são? As pessoas caladas. Porque as pessoas caladas você não consegue saber quem são elas, o que está no coração dela. Porque quando o homem abre a boca, ele fala, o coração dele revela seu caráter, revela sua personalidade, revela realmente quem ele é. E ali, quando no meio daquela multidão, eu imagino que Jesus se alegrou, como Jesus se alegrou com a mulher do fluxo de sangue. No meio de uma multidão, todo mundo tocava, e aquela mulher tocou diferente. E Jesus disse: alguém me tocou? E ele disse: não, Senhor, todo mundo te toca. Não, alguém me tocou com fé, alguém me tocou de um modo diferente, porque de mim saiu o poder. E Jesus se alegrou com aquela mulher. Eu tenho certeza que Jesus também se alegrou com a pergunta desse homem. Perguntar. Alguns podiam perguntar: Senhor, quando é que o Senhor vai parar para fazer um milagre aí, hein?
Jesus um sermão ali, ministrando aquele sermão. Alguns dizem ali que esse sermão do monte foram vários sermões que Jesus ministrou. Eu não sei se isso procede, eu não parei para analisar isso, mas alguns dizem que foram vários dias, vários sermões, um dia uma parte, outra parte no outro dia, enfim. Mas digamos que tenha sido isso no mesmo evento, no mesmo momento, e esse sermão durou horas. E ali, talvez alguém podia perguntar: Jesus, quando é que o senhor vai parar o sermão aí para fazer uma cura aqui, que eu estou doente? Jesus, quando é que o senhor vai parar aí para multiplicar o pão aqui, que a gente está com fome? Sim, mas no meio daquela multidão, irmãos, dos mais diversos interesses, surge um homem que surpreende Jesus. Ele poderia ter perguntado pela cura, ele poderia ter perguntado pelo milagre, poderia ter perguntado pela multiplicação dos pães, mas ele perguntou pela salvação, perguntou pela vida eterna. E isso, irmãos, embora nós necessitamos de cura, embora nós necessitamos de provisão, mas a nossa principal preocupação, principal questionamento, nossa mente deve procurar sempre estar ocupada com as coisas eternas, com as coisas celestiais. Devemos ter essa esperança. Aquele homem fez essa pergunta talvez por saber se havia um lugar para ele, por saber se ele era um dos reservados, ou um dos que iam herdar a vida eterna, eu não sei. Mas havia preocupação e questionamento no coração daquele homem, ao qual Jesus respondeu. E Jesus respondeu e disse, e Jesus ele começa a falar, como nós acabamos de ler, ele começa a falar de portas, ele começa a falar de caminhos. E quando nós olhamos Jesus falando de portas e falando de caminhos, caminho significa o quê? Caminho significa percurso. Você que saiu da sua casa e veio para cá, você pegou um caminho, você pegou um percurso. Sim. E esse caminho que Jesus diz, e Jesus usa aqui uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica, para falar que o caminho representa a conduta do homem. A conduta do homem. Jesus diz que alguns caminham como quem caminha por um caminho largo, e alguns caminham como quem caminha por um caminho estreito. Só que Jesus aqui, irmão, não estava aplicando meramente religião. A questão em pauta aqui não era apenas se o camarada cumpriu os ritos judaicos, porque Jesus sabia que eles cumpriam os ritos judaicos. Jesus sabia que aqueles religiosos judeus jejuavam, pagavam seus dízimos, davam suas ofertas, iam ao templo, iam às sinagogas 3 vezes por semana, iam ao templo todos os sábados. Jesus sabia disso. Então a questão em pauta aqui não é questão religiosa. Quando Jesus fala de caminhos e fala de conduta, fala do caminho que o homem segue, da vida que o homem leva, Jesus está falando muito mais do que religião. Jesus está falando de fé. Jesus está falando muito mais de muito além do que moralismo ou moralidade. Ele está falando de frutos do Espírito ou de obras da carne. E Jesus diz: há caminhos. Ei, Jesus, quem que vai herdar a vida eterna? Muita gente vai herdar a vida eterna. E Jesus diz: há caminhos que o homem anda, e o caminho pelo qual o homem anda vai levar ele a uma porta, seja ela estreita que ele usou, seja ela larga. E essa porta, ela fala de que porta? Fala de acesso. Você só pode entrar naquele banheiro se tiver uma porta, porque a porta ela é o acesso. E Jesus explica para aquele homem nesse momento a respeito da salvação, que quem caminhar pelo caminho largo, inevitavelmente vai ter que chegar diante de uma porta larga, e essa porta larga ela dá acesso à condenação. E Jesus disse também que quem andar pelo caminho estreito, inevitavelmente vai chegar a uma porta, a qual ele chamou de porta estreita, e essa porta estreita vai dar acesso à eternidade, à salvação. Ambas as portas dão acesso a um lugar: a estreita ao inferno, a estreita ao céu, a larga à condenação. Então Jesus coloca isso para ele. E Jesus vai e mostra para ele: olha, depende do caminho que você está andando. E Jesus não está falando que não depende de religião, não depende
dogma, não depende de moralismo, de moralidade, de conduta boazinha, certinha, não. Depende do caminho que você está andando. E quando nós falamos de caminho, nós lembramos de João capítulo 14, verso 6, onde Jesus se apresenta como sendo quem? Eu sou o caminho. Então quando Jesus propõe aqui um caminho estreito que leva à vida, Jesus está falando dele mesmo. Jesus diz, tem um caminho estreito, que sou eu, que leva à vida eterna. E levando em conta que Jesus é esse caminho, e sabendo que Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que se fez carne, Jesus está dizendo que nós temos que, o homem que vai ser salvo, é aquele que anda dentro dos seus ensinamentos. Amém? O caminho estreito é o homem que anda no caminho estreito, o caminho que é ele. Eu sou o caminho, Jesus disse. E Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é a própria palavra de Deus, é o verbo encarnado, é o Deus encarnado, é o verbo encarnado, é aquele que fez tudo, é a palavra de Deus ali. Jesus é a própria palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19 diz isso. Então Jesus diz, se você andar, os que andarem por esse caminho, ande pelo caminho estreito, ande pelo Evangelho, siga o Evangelho, obedeça o Evangelho, se submeta ao Evangelho, creia no Evangelho, e você chegará à porta estreita, e por fim você entrará nas mansões eternas. Amém, igreja? Só que para poder andar no caminho estreito, é óbvio que precisaria sair do caminho largo. Porque não tem como andar no caminho estreito e no caminho largo ao mesmo tempo. Ambos são rumos totalmente diferentes. Ou você está no caminho estreito, ou você está no caminho largo. O caminho largo, Jesus disse, é aquele que conduz à condenação, à perdição, ao tormento eterno. E esse caminho largo, irmão, é exatamente o caminho do legalismo, o caminho do puro religiosismo, o caminho da vida certinha, legalista, do eu sou bom porque eu faço coisas boas. Esse é o caminho largo. Eu sou bom porque eu sou uma pessoa prestativa, eu sou bom porque eu sou religioso. Os fariseus, Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, dou de tudo quanto possui. E Jesus disse, esse aí não saiu justificado não, quem saiu justificado foi aquele ali. Porque quem se justifica a si mesmo será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então andar pelo caminho largo, irmãos, vai muito além do que simplesmente, ou do que tão somente prostituição, adultério, vício, drogas, promiscuidade, vida dissoluta, depravada, distante de Deus, ateísmo. Tudo isso faz parte do caminho largo. Mas também a vida dogmática religiosa também é caminho largo. Porque o único caminho da salvação quem é? É Jesus. Ele é o Evangelho. Qualquer outro caminho que seja apresentado, por mais religioso que seja, por mais correto que seja, por mais de boa fama que seja, por mais idôneo que seja, é caminho largo. A gente costuma identificar o caminho largo, irmãos, quando vemos uma prostituta na rua vendendo seu corpo. A gente costuma identificar o caminho largo quando passamos à porta de um clube e vemos ali as pessoas embriagadas nas orgias. Mas dificilmente a gente identifica o caminho largo nas religiões, onde também está lá, numa maioria gigantesca, ou aliás, numa proporção gigantesca. Então esse é o caminho largo. Então Jesus está dizendo para aquele moço, estreita é a porta, apertado o caminho. Por que Jesus disse que é estreito e apertado? Por quê? Porque é um caminho de renúncias. É ou não é? É um caminho de renúncias. Só vai andar nele os eleitos de Deus, a quem Deus capacita, a quem a graça de Deus capacita para andar, a capacita para renunciar. É um caminho de renúncias. Renúncia do pecado, prostituição, vida dissoluta, renúncia das práticas religiosas,
que não é o caminho de Deus de fato, renúncias. Por isso ele é estreito e apertado. Quem acha que está no caminho estreito, porém vive uma vida dissoluta, embora esteja na igreja, está no caminho largo. Quem acha que está no caminho estreito, porque está frequentando uma religião cheia de ritos, cheia de movimentos que ultrapassam a palavra de Deus, acha que está no caminho estreito? Está no caminho largo. Irmãos, nós não fazemos ideia quantos religiosos certinhos, bonzinhos, estão andando pelo caminho largo, achando que estão andando pelo caminho estreito. Você viu aquela religião onde as pessoas acham que tem que maltratar o seu próprio corpo para poder Deus ver ele como uma pessoa boa, alguém merecedor das glórias eternas? Caminho largo. Embora eu aprecio muito o grande evangelista John Wesley, mas ele tinha um equívoco muito grande sobre a questão da salvação. Quando ele disse que as boas obras, o homem deve praticar boas obras, porque isso vai influenciar diretamente na salvação dele. E com essa opinião ele trouxe uma divergência muito grande no meio da igreja naquela época, porque muitos irmãos disseram: não, John Wesley, você está equivocado, apenas a graça de Deus é suficiente para nos salvar. As boas obras não salvam ninguém. As nossas boas obras não é a procura de salvação. As nossas boas obras são os frutos da nossa salvação. O mesmo aconteceu com o pai da igreja, Tertuliano de Cartago, no ano 160. Ou melhor, a partir do ano 160. Ele disse que se o homem não vivesse de uma forma doceta, não, doceta é eu esqueci o termo que fala da pessoa que se auto maltrata o corpo para poder ser visto como bom diante de Deus. Então Tertuliano também colocou isso, e muitos outros homens também colocaram isso. E não é disso que Jesus está falando, irmãos. Jesus está falando do andar nele. Não fazemos ideia de quantas pessoas certinhas, de quantas pessoas boazinhas, meu irmão, estão dando um caminho largo para a condenação. Muitas das mais de 3.000, 5.000 religiões que existem espalhadas pelo mundo, não passam de um caminho largo, disfarçado de um caminho estreito. Então Jesus disse para aquele homem: olha, entre pelo caminho estreito, e você atravessará a porta estreita, e você terá a salvação. Sim. Aí então Jesus vai explicar lá em Lucas 13, 22, deixa eu pegar aqui. É uma passagem que tem relação. Jesus disse, verso 24: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus disse: insista por entrar pela porta estreita. Insista, porque muitos vão querer entrar e não vão poder. Então Jesus aqui ele fala, irmãos, de perseverança. 7 cartas às 7 igrejas do livro do Apocalipse. Em todas elas Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque apenas os eleitos dele perseverarão até o fim. Somente eles. E outra coisa, Jesus não deixou aqui a escolha do homem.
Muitos vão poder entrar e não vão querer entrar, não vão poder. Por que não vão poder? Porque não foi dado a eles. Entre pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho conduz à vida, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Por que são poucos que encontram? Os escolhidos dele. E o homem, por mais que procure a porta estreita, se Deus não mostrar para ele, ele não vai conseguir encontrar. O homem, por mais que procure o caminho estreito, por mais que ele procure o caminho estreito, por mais que ele procure, se Deus não mostrar para ele, ele não vai andar nele. Quantas pessoas, irmão, vão para a igreja, ouviu a mensagem do evangelho, genuíno, verdadeiro, foi para a igreja, mas dentro da igreja, ouvindo a verdade, não conseguiu encontrar o caminho estreito. Mesmo dentro da igreja, ouvindo a verdade, depois estava lá no mundão de novo. Depois estava lá na religiosidade de novo. Mesmo dentro da igreja, ouvindo o santo, puro, genuíno evangelho do reino, sim, estava lá vivendo uma vida dissoluta. Estava dentro da igreja, mas não encontrou o caminho, porque não são muitos que encontram. E vão encontrar aqueles a quem ele revelar, o Senhor revelar. Como ele diz em Mateus capítulo 11, no verso 25: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas, sábios, instruir e revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprove. Então logo Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: Senhor, são muitos que vão entrar na vida eterna? Não, são poucos. São aqueles que porfiam por entrar por ela. São aqueles que andam pelo caminho estreito. São aqueles que vão perseverar até o fim. Aí se você for para João capítulo 10, você vai ver: diz-nós se tu é o Messias. Disse: eu já disse, mas vocês não crerem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebata da minha mão, porque quem me deu foi o Pai, e o Pai é maior do que eu. Aí voltando para Mateus, então Jesus foi e explicou ali rapidamente sobre a salvação. Explicou aqui mesmo, até de uma forma assim, parábola, meio que misteriosa, mas ele mostrou como é que acontecia. Aí depois ele vai e explica no verso 21, e diz o seguinte. Agora ele vai falar, ele explicou sobre a salvação. Agora ele vai falar quem vai entrar e por que vai entrar, quem não vai entrar e por que não vai entrar. E ele fala, verso 21: nem todo que me chama de Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu irmão, os judeus eram nação escolhida, nação eleita. Imagina Jesus dizendo isso aqui para os judeus: então nós vamos todos ser salvos, porque nós fazemos a vontade de Deus. Você vê o debate de Jesus lá no Evangelho de João, e chega um momento que Jesus, debatendo com os judeus, chega a dizer: vocês são filha do diabo. Nós temos um pai que é Abraão. Se Abraão fosse o pai de vocês, vocês criam em mim. Ele diz: nós temos um pai que é Deus. Ele diz: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí dele, vim dele e vou voltar para ele. Vocês são filha do diabo. E Jesus falando isso aqui: olha, nem todo aquele que me chama Senhor, você não basta você estar aqui me chamando de Senhor e Senhor. Isso não vai garantir a vocês a entrar no reino dos céus. É a mera vida religiosa não vai garantir a entrada de ninguém no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Só vai entrar na porta estreita para herdar a vida eterna quem faz a vontade do Pai que está no céu. Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você tem feito a sua própria vontade? Alguém disse um dia que aquilo que você ama, Deus odeia. Você está fazendo a vontade de Deus ou a sua vontade?
Você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do mundo? Você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade de Satanás? Porque eu lhe digo, se você está fazendo a sua vontade ou a vontade do diabo ou a vontade do mundo, é porque você não está andando no caminho estreito. Jesus deixou claro, só vai entrar quem faz a vontade do meu Pai. E perguntaram a Jesus, qual é a vontade de Deus é essa? Que criou em ti como único Deus verdadeiro e em Jesus o Messias a quem tu enviastes. Só que crer em Jesus o Messias a quem o Pai enviou não é simplesmente fazer parte de uma denominação religiosa ou abrir a boca e dizer eu creio. Criou-se um folclore no meio das igrejas evangélicas, como tantas outras, aquela pergunta tradicional: quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente para confessá-lo diante dos homens. Isso não tem nada a ver com o que o texto bíblico diz. Jesus está falando de fazer a vontade dele. Quantas pessoas hoje não estão dentro das igrejas, fazendo campanha, dando dinheiro para as igrejas, mas não fazem a vontade de Deus. Tudo que o pastor pede, ele diz, bote R$1.000 no envelope, ele dá. E ele pensa que está fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo a vontade do homem. Para mostrar a sua fé, faça campanha de 7 semanas, de 21 semanas. Ele pensa que está fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo a vontade do homem. Vamos fazer o arraial gospel, o show gospel, o forró gospel, batucada gospel, e os crentes estão tudo lá achando que estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a vontade do homem. Eu vinha voltando da Maraponga, parei no semáforo, tinha alguns jovens lá, era de noite, era mais de 9 horas da noite. Tinha alguns jovens ali, moças, rapazes, com a camisa de uma igreja, vendendo bala, vendendo alguma coisa. Compra aí para ajudar nosso congresso, compra aí para ajudar nosso congresso. E uma vez eu perguntei a um daqueles jovens, eu falei, a sua igreja manda você vender bala para pagar seu congresso? Isso não é amor. Mas eu olhei para aqueles jovens e eu falei, uma menina dessa, muito provavelmente, a mãe manda lavar a louça, ela não lava. A mãe manda arrumar o quarto, ela não arruma. A mãe manda varrer a casa, ela não varre. E ela está aqui achando que está fazendo a vontade de Deus, porque um homem disse que ela tinha que vender bombom para honrar o Deus, para poder pegar dinheiro e pagar o congresso dela. As pessoas acham que empanturrando os gasofiláceos das igrejas com dinheiro, e tome dinheiro no gasofilácio, e tome dinheiro no gasofilácio, e tome dinheiro, e tome oferta, e tome dízimo, elas estão fazendo a vontade de Deus. Quando tem um parente passando necessidade, quando tem um filho, um pai, a mãe, ou mesmo um irmão da igreja precisando, e ele bota aquele dinheiro ali, meu irmão, e sabe lá para onde vai aquele dinheiro. E sabe lá o que é que se faz com aquele dinheiro. Porque o que nós temos visto, irmãos, são igrejas milionárias. E eu falei outro dia que igreja milionária que compra fazenda, ela não tem de modo algum que está em púlpito dizendo nós estamos apertados para isso ou para aquilo. Não está. Tem sobrando. Quem está apertado sabe quem é? É o irmãozinho que está lá atrás ganhando um salário para poder pagar colégio de menino, pagar aluguel, pagar ônibus. Ele está apertado. Vende uma cabeça de boi da fazenda e paga. Vende os queijos da fazenda e paga. Isso não é vontade de Deus, irmão. Irmão, Deus me revelou, nós vamos construir a casa de Deus. Olha, que vai ser porcelanato, irmão, aleluia. Vamos gastar R$1 milhão só no porcelanato. Oh, glória a Deus, é o melhor para o Senhor. Irmãos, olha, nós vamos comprar uma cortina, a melhor, a mais top. Ela vai custar R$20 mil a cortina. Oh, aleluia, é para Deus, irmão, é o melhor. Isso não é fazer. Você acha que você vai fazer a vontade de Deus? Isso não é fazer a vontade de Deus. Isso de modo algum é fazer a vontade de Deus. Eu fico imaginando os irmãos pobres que congregam nessas igrejas,
passam por muitas e muitas e muitas dificuldades e ficam vendo a igreja investindo tanto dinheiro em tanta coisa fútil. E a igreja não se preocupa em momento algum com as vidas que ali estão. O pastor acha que sentar e ouvir alguém falar já fez grandes coisas. O que é que Tiago disse? Se teu irmão viu teu irmão com fome, com necessidade de roupa, de comida, não diga só para ele, vai na fé que Deus vai te ajudar. Não, dê para ele o que ele precisa. Se nós temos bens desse mundo e vemos nosso irmão para essa necessidade e fecharmos o coração, como estará em nós o amor de Deus? João falou isso. Fazer a vontade de Deus, irmão. Nós podíamos preparar uns estudos. A vontade de Deus, o tema da mensagem de hoje, irmão, a vontade de Deus. Vamos mapear a Bíblia, vamos ver o que é a vontade de Deus. E você vai se surpreender a olhar a vontade de Deus e a olhar o que as igrejas estão fazendo hoje. E você ia vir dizer, meu irmão, que 99%, sei lá quanto, estava distante da vontade de Deus. E a vontade de Deus, agora eu me tornei um preletor famoso. Pastor Jadel, você vem pregar na nossa igreja? Sim, irmão, eu vou. Como é que o senhor trabalha? Você me dá 5 mil, 10 mil reais? É a vontade de Deus, irmão. Eu sou profeta. Então, não é o que está aí na moda agora? É o que está na moda. Liga para esses pastores que dizem homem de Deus aí. Liga para eles. Vai, liga. Liga para esses cantores que se dizem homem de Deus. Liga para eles. Chama eles para cantar na igreja. Chama eles para pregar na igreja. Para ver. Mas eles dizem que estão fazendo a vontade de Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus dizendo em Mateus 10:8: vontade de Deus é que o que você recebeu de graça você deve dar. Os dons. Jesus disse: olha, só vai entrar, não é os judeus que vão entrar no reino do céu, tá bom? Não. Não são os evangélicos que vão entrar no reino do céu. Não. E quem que vai entrar no reino do céu? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Observe se ele diz algum nome de alguma denominação aqui, de alguma linha teológica. Quem faz a vontade de Deus. Aí Jesus vai e fala que naquele dia, para surpresa, no verso 22, Jesus, parafraseando, ele diz: olha, só para vocês terem ideia, naquele dia muitos, inclusive de vocês aí, vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, Jesus, nós fazemos parte da igreja, nós tínhamos dons, né? Dons entre aspas, né? Olha só, Jesus, eu expulsei demônio em teu nome, está escrito em onde está? Tá ou não está, irmão? Está ou não está? Jesus, eu expulsei demônio em teu nome. Sim, tudo bem. Em teu nome também nós profetizamos, Senhor. Sim, tudo bem. Em teu nome também, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas. Maravilhas é milagre, né? Fizemos muitos milagres. Sim, tudo bem. Então vocês estão tentando me explicar por que eu tenho que deixar vocês entrar no reino do céu? Porque vocês fizeram milagres, vocês fizeram cura, fizeram sinais, profetizaram em meu nome. Sim, expulsaram demônios. Mas vocês não vão entrar, porque esse não é o requisito. E qual é o requisito, Jesus? Ele diz: nunca vos conheci, apartem-se de mim, vocês que viveram na iniquidade. Ou seja, vocês fizeram tudo isso em meu nome, mas eu nunca estive com vocês. É interessante isso. O cara usou o nome de Jesus para expulsar demônio? É ou não é o que o texto está dizendo?
em teu nome expulsando demônio. O cara usou o nome de Jesus para expulsar demônio, usou o nome de Jesus para profetizar, usou o nome de Jesus para fazer milagre, e agora está indo para o inferno, entrando pela porta larga. Por quê? Porque fez tudo isso, mas andou pelo caminho largo. E Jesus deixou claro: eu nunca fui com vocês. Aqui, irmão, já fica aquela velha história: salvação não se perde. Quem perdeu a salvação é porque nunca teve. Você viu Jesus dizer? Eu nunca conheci vocês. Jesus diz: vocês perderam a salvação. Não, eu nunca tive com vocês. Não é isso que o texto está dizendo, é. Aí nós vamos lá para Lucas, que é um negócio para o fogo pega melhor. Lucas 13. Quando o pai de família, 25, quando o pai de família se levantar, fechar a porta, Jesus está fazendo uma ilustração que o judeu compreendia muito bem. Fechava a família, quem fechava a porta, hoje em dia quem fecha a porta da casa é os meninos, né? Olha lá, menino, fecha a porta da casa, está fechado. No judeu não, era questão de honra. É o dono da casa que fecha a porta. Quando a gente era pequeno não era assim, não era, Jackson? Quando nós era menino ainda era mais ou menos assim, né? Fechar a porta de casa era papai. Aí, ele diz: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vocês começarem lá fora a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E lá dentro respondeu e disse: eu não sei quem são vocês. Aí eles vão dizer o quê? Verso 26: Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença, nós temos feito eventos de comilança em teu nome, nós temos comido na tua presença, nós temos comido na tua presença, Senhor. As nossas refeições nós oramos e agradecemos a ti. Isso era a prática do judeu. O judeu não comia um pedaço de pão de manhã sem antes dar graças a Deus pelo pão. A nós pode até esquecer, o judeu não esquece não. Ritual, meu irmão, de manhã, merenda, almoço, janta, toda hora. Quem pegava alguma coisa para comer tinha que estar lá, fazer aquelas orações de acordo com os ensinamentos que eles tinham. Comemos em teu nome, Senhor, na tua presença. E o que mais que ele diz? Comemos na tua presença, tu ensinavas em nossas ruas, Senhor, nós paramos para ouvir tua mensagem. Aqui eu me lembro, irmão, dos cultos campais. Tão simples, né, os cultos campal? Uns abestalhados ali pregando, gritando: se arrependa. Olha que esses crentes que fazem uma zoada medonha. Mas outros estão lá ouvindo. Quantas vezes nós fomos fazer culto campal no lugar, que aí depois eu escuto os irmãos: pastor Radel, para fulano de tal lá, vizinho, ouviu, gostou, foi muito. Eu digo: que bom, né? Gostou, foi muito. Eu digo: pena que o gostar não vai resolver nada para ele. Aí ele diz: tu pregavas em nossas ruas, tu ensinavas em nossas ruas. Aí Jesus disse o quê? Digo-vos que não sei de onde vocês são, se aparte de mim todos que praticam a iniquidade. Em outras palavras, vocês comeram comigo, ouviram o que eu preguei, mas mesmo assim não me obedeceram. Mesmo assim andaram pelo caminho largo, mesmo assim preferiram viver na depravação. Vocês ouviram o que eu ensinei? Ouvimos, Jesus. Quando o Senhor passava lá pelas ruas, o mercado central de Jerusalém, eu estava lá ouvindo. Que bom! Jesus, nós ouvimos que o Senhor pregou nas nossas ruas. Sim. E onde você ouviu? Eu estava lá em Jericó, quando o Senhor curou aquele paralítico, o Bartimeu, filho de Timeu, lembro. Pois é, nós estávamos lá, Jesus, ouvindo o Senhor pregar. Que bom! Mas que pena que mesmo ouvindo, você não se arrependeu, que mesmo ouvindo, você não se converteu. Que mesmo isso, para ficar claro, irmão, que justos não são aqueles que ouvem o Evangelho, mas justos são aqueles que obedecem o Evangelho. Jesus jogou por terra que tudo que era de religiosidade, ouviram, pregaram em nome de Jesus, profetizaram, falaram língua, sapatearam, rodopiaram, expulsaram o demônio, curaram, fizeram um milagre. Mas Jesus disse: fizeram tudo isso em meu nome, até de admirar, mas eu nunca conheci vocês, eu nunca estive com vocês. Por que, Jesus? Porque vocês andavam pelo caminho largo, porque vocês viviam na prática da iniquidade. Você acha que de Deus se zomba, irmão?
Você acha que o Deus que nós vamos prestar conta não sabe todas as coisas? Você acha que o Deus que nós vamos prestar conta não conhece tudo? Não conhece a minha vida, não conhece a tua vida? Ele sabe quem é os deles. Foi isso que Paulo disse. Mas permanece que Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. E ali Jesus deixa claro: quem vai entrar? Quem obedece a palavra do meu Pai. Ou seja, quem obedece a Jesus, a Ele. Quem não vai entrar? E quem vai entrar? Quem obedece, pode ser prostituta, drogado, bandido, malfeitor, assassino, estelionatário, seja o que for. A graça de Deus o alcançou, se converteu, andou nos caminhos do Senhor, salvação para ele, pela graça. E quem não vai entrar? Depravados, mentirosos, bandidos, ladrões, malfeitores, prostitutas, que nunca se converteram. Religiosos que expulsaram demônios, que fizeram milagres, que profetizaram, mas que Jesus nunca teve com eles, nunca foram salvos. Mas pastor, mas o cara nem bebia, nem fumava, nem se prostituía. Meu irmão, e quem foi que disse que iniquidade é isso? A gente acha que iniquidade e pecado é só o cara que foi lá, matou um, matou o outro ali. Iniquidade e pecado. Foi lá, estuprou um, iniquidade e pecado. A gente acha que é só essas coisas extraordinárias. Para que iniquidade maior, meu irmão? Para que iniquidade maior? Que é o que a gente bate aqui direto, 8 anos batendo. Para que iniquidade maior? O cara botar uma gravata no pescoço e dizer apóstolo, bispo, profeta, e ficar no púlpito mentindo, enganando o povo, extorquindo o povo. Para que iniquidade maior do que isso? Diga. Para que iniquidade maior? Cabe lá no cartório fazer o estatuto de uma igreja, faz um estatuto, faz um regimento interno, resiste uma ata, aluga um ponto, compra cadeira, compra púlpito, bota o paletó, a gravata, e chegar no púlpito, meu irmão, e começa a mentir para manipular o povo. Para que iniquidade maior do que isso? Isso é tão hediondo quanto estuprar. Isso é tão hediondo quanto matar. Isso é tão hediondo quanto viciar uma criança ao tráfico de drogas, a drogas, irmão. Isso é tão hediondo quanto prostituição. Isso é tão hediondo quanto qualquer outro crime hediondo. Iniquidade. Se fosse por vida certinha, os seguidores de Siddhartha Gautama, o Buda, iam todos serem salvos. Porque pensa nos camaradas de uma conduta correta, pessoas que renunciam ao mundo, pessoas que renunciam os prazeres da carne para viverem uma vida de acesso. Era esse o termo que eu procurei naquela hora e não achei aqui nas janelas. As freiras, as santas freiras, com suas longas vestimentas, com seus véus cobrindo suas cabeças, os santos padres, homens que vivem uma vida, na sua maioria, a gente sabe que tem padre sem vergonha, como também tem pastor sem vergonha. Eu até acho que tem mais pastor sem vergonha do que padre sem vergonha. Tem mais pastor sem vergonha do que padre sem vergonha. Mas vai lá, um padre, um cidadão do bem, honesto, direito, piedoso, caridoso, bom relacionamento com a comunidade,
idólatra, impiedade, iniquidade, não tem salvação. A salvação não são para as pessoas boazinhas, irmãos. A salvação são para aqueles que obedecem ao Evangelho, que obedecem a Deus. Salvação para isso. Aí Jesus disse: digo-vos que não sei de onde vocês são, apartem-se de mim, vocês todos que praticam a iniquidade. Você viu que não há exceção? Não, os que praticam iniquidade se apartem de mim, mas você, Jardel, fica aqui porque você pregava o Evangelho. E a culpa vai ser maior ainda, talvez. Se apartem de mim todos que praticam iniquidade. Mas não, já que você fica aqui, já que você era um bom rapaz lá na igreja, você ficava sentadinho pegando nas mãos da sua mulher, 2 pombinhos. Irmãos, quem pratica iniquidade são todos, não tem exceção. Todo homem é iníquo por natureza. Todo homem é pecador, depravado por natureza. Se ele não for alcançado pela graça soberana e irresistível de Deus, irmão, não há salvação para ele. Então já deixou claro. Aí vão ser condenados. Se apartem de mim, vocês praticam iniquidade. E para onde vocês vão? Verso 29, 28 lá de Lucas. E para onde vocês vão? Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. Virão pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, ou seja, não vai ser só judeu. Vai vir gente do Oriente, do Norte, do Sul, de todos os lugares do mundo. E se assentaram à mesa no reino de Deus. E vocês jogados fora, pranteando e rangendo os dentes. A resposta a quem vai entrar no reino de Deus: são poucos, são muitos. Quem não vai entrar? Por que não vai entrar? Para onde irão se não entrar? A condenação eterna, sofrimento, tormento, desprezo eterno, e de lá nunca mais sairão, nunca mais terão a única oportunidade. E o interessante é que Jesus baixou a bola dos judeus aqui, ó. Baixou a bola deles. Como é que é, Jesus? Vai vir gente do Oriente, do Norte, do Sul? O que é isso, Jesus? Imagina os teólogos da época lá. Imagina aí, Jacques. Os teólogos, pegando lá a Bíblia, naquela época, né? O Antigo Testamento. Não, Jesus, eu sou teólogo e você está equivocado. Sim, porque Moisés disse que os judeus são o povo de Deus, a nação eleita. Isso é uma promessa perpétua de Deus, eterna de Deus. E o texto exegeticamente, hermeneuticamente, aleluia, diz assim: e Jesus, você está errado. Ele não sabia que Jesus está acima da hermenêutica, acima da exegese, acima de Moisés, de qualquer profeta. Aí, para completar, o autor de Hebreus disse: só para vocês judeus entenderem uma coisa. Antigamente Deus falou de muitas maneiras, nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas hoje, nesses últimos dias, Ele tem falado por intermédio do Filho dele, a quem Ele constitui o juiz e o herdeiro, todas as coisas. E queira vocês aceitarem, crerem ou não, vocês vão ser julgados por Ele. E até mesmo os que ultrapassaram verão nas nuvens do céu com grande poder e glória. Então que vai vir gente, ele fala de um banquete, de uma ceia, de uma festa, que nós vamos estar lá pela misericórdia de Deus. E o interessante é que ele diz que eis derradeiros hão de ser primeiros e primeiros hão de ser derradeiros, se referindo à salvação dos gentios. Então aqui, irmãos, Jesus ele responde, ele explica a situação aqui em poucas palavras.
Você sabe que esse assunto salvação, isso é assunto estendido. E nós procuramos aqui nos balizar dentro dos textos, do texto do Sermão do Monte. Então a resposta foi dada. E Jesus deixou claro. Aquele jovem que perguntou a ele, e para todos os judeus que ali o ouviam. E que para nós também essa noite, queridos, possamos, primeiro, ter o ardor no coração pela salvação, como aquele homem que perguntou a Jesus. Quem são muitos que salvam? Tinha. Segundo, que possamos compreender o plano de salvação de Deus, que não depende em nada da participação do homem, mas tão somente do propósito soberano de Deus estabelecido na eternidade. Terceiro, que esses que vão ser salvos, não é que seja preciso eles andar no caminho estreito, não, eles se manifestam por andar no caminho estreito. Não é que eles precisam fazer boas obras, eles se manifestam através das suas boas obras. Eles obedecem à palavra de Deus, eles guardam a palavra de Deus, porque eles compreendem, eles entendem, eles têm a revelação do Espírito. O que os olhos ouviram, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nunca o homem imaginou em seu coração que Deus tem reservado para nós. Sim, e Deus nos revelou pelo seu Espírito. De modo que Deus não nos deu mais o espírito de covardia, nem de temor, mas de moderação, de ousadia. E que possamos entender, em quarto lugar, que mesmo o mais ávido religioso, a melhor pessoa que você conhece na sua rua, na sua família, será condenada pelo simples fato dela não obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Quando falo de obedecer, irmão, não falo de perfeição, porque obviamente sabemos que ninguém é perfeito, todos somos falhos. Contudo, os que andam no caminho estreito, quando falham, quando erram diante de Deus, seus corações de imediato se entristecem por tal erro, por tal falha, por tal pecado. E assim, entre lutas e batalhas, entre guerras e confrontos, assim os escolhidos de Deus vão caminhando, entre lágrimas e riso, entre choro e alegria, eles vão caminhando, e não abrem mão, não renunciam por nada. E por quê? Porque eles sabem em quem têm crido, e sabem que Ele é poderoso para os confirmar até o dia de Jesus Cristo. E que nós possamos, irmãos, confirmar, como disse Paulo, a nossa eleição, cada dia mais, com nossa submissão, obediência e temor à palavra de Deus.